Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Virgem Maria, Mãe de Deus, por ela o Filho de Deus veio ao mundo. Deus nos criou em seu amor mais profundo. Para a teologia católica, Deus nos criou para partilhar a sua existência. Somente Deus existia e nada mais. Deus criou o ser humano, criou todas as coisas, partilhou de sua existência e fez do ser humano príncipe da criação. Tudo criou e tudo fez por meio de seu Filho unigênito, seu Verbo, o Verbo eterno. Ao fazer ressoar sua palavra, Deus disse: haja luz, e houve luz. Por meio do seu Filho, a palavra, o Verbo eterno, criou todas as coisas. Fomos criados e existíamos muito próximos de Deus. Eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim à brisa do dia, segundo Gênesis 3:8. Estávamos próximos de Deus, mas ainda não partilhávamos de sua vida. Partilhávamos do seu amor, da existência que ele nos dera. Por isso, nossos primeiros pais ainda podiam pecar. O pecado não é uma graça, o pecado não é bom, o pecado não é liberdade. O pecado e o mal são imperfeições da liberdade. Podemos dizer que o pecado é o uso da liberdade sem reta finalidade, e por isso é uma imperfeição. Neste contexto, fechando o coração, nossos pais pecaram. O pecado é tão horrível que nos distancia de Deus. Deus é a luz infinita, a pureza inimaginável. É o pecado que nos torna impuros e traz as trevas para a nossa vida. Nos afasta, portanto, de Deus. Assim, por meio de Eva, veio ao mundo o pecado e a morte. Ela deu ouvido à voz da serpente e, querendo ser igual a Deus, querendo estar ao lado de Deus, ouvindo a palavra da morte, a palavra do tentador, o pecado entrou no mundo e nos afastou de Deus. Mas Deus sempre nos amou. E quando assumimos a condição de pecadores, Ele nos amou mesmo quando nós optamos por ofendê-lo. Ele é boníssimo, continua a nos amar e agora, nos amando, nos quer salvar. Entramos com o pecado de nossos primeiros pais em uma nova condição de existência. Não podemos nos salvar sozinhos, estamos distante de Deus, mas precisamos que Ele nos perdoe, que Ele venha até nós. E como podemos pedir perdão verdadeiramente se estamos mergulhados nas trevas do pecado e da morte e não conseguimos nos aproximar de Deus e ouvi-lo novamente como antes? Deus, então, inicia o seu projeto salvífico. Para nos livrar do pecado e da morte que nós assumimos, envia profetas, homens virtuosos e corajosos, que mesmo nas intempéries e na falta de amor da humanidade, anunciam a vinda do Salvador, conforme Isaías. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. Um Messias que não apenas portará uma mensagem de salvação, mas será Ele mesmo a salvação que, unindo-se conosco, nos levará à vida verdadeira. Deus, em Abraão, reuniu um povo, e este povo foi a preparação da Igreja, una, santa, católica e apostólica, conforme o livro de Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Já em Moisés, Deus nos deu uma nova lei, segundo Êxodo 32. Quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Assim Deus, de forma amorosa, foi preparando a humanidade para enfim receber a salvação tão querida por Ele, e tão desejada e aspirada pelos homens de boa vontade. Na plenitude dos tempos, Ele mesmo preparou um tabernáculo sem mancha,
sem trevas, sem morte, sem mal, um lugar puríssimo para que seu Filho, que é Deus, pudesse habitar. O Messias que Deus enviou seria seu Filho, gerado na eternidade. E como afirma o credo niceno-constantinopolitano, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. O Messias é Deus, por isso não habita um templo marcado pelo pecado. Não habita um lugar manchado pela prepotência humana e sujo com o pecado que é fruto da tentação, do mal e da imperfeição da liberdade humana. Deus, no ventre de Santa Ana, agiu criando a Virgem Maria e deu a ela a graça que nossos primeiros pais perderam ao ouvirem a voz do tentador. No ventre de Ana, quando ela concebeu sua filhinha, Deus agiu criando a alma da Virgem Maria e dando a ela a graça da Imaculada Conceição. A menina nasceria sem o contato com o mal, sem contato com as trevas do pecado. Seria de Imaculada Conceição, sem mancha, pura. Não herdou o pecado original. Estava pronto ali na pequena Virgem Maria o lugar para, enfim, o Salvador da humanidade, a luz dos povos, o príncipe da paz se fazer homem. Ao chegar à plenitude dos tempos, eis que Deus envia seu único Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para assumir a condição humana e, assumindo, salvar todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Conforme João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai com o Filho, como Filho único, cheio de graça e verdade. Na Virgem Maria, Deus se fez homem, Jesus Cristo. Deus desceu de sua glória, esvaziou-se de sua glória, e fazendo-se homem, assumiu nossa vida, nossa carne. Jesus Cristo assumiu a nossa condição de escravos para assim nos redimir. Porque nele, em uma única pessoa, temos o Deus amoroso e ofendido pelos nossos pecados, e o homem prepotente, fraco e pobre que ofende a Deus, e que agora, na pessoa de Jesus Cristo, está em plena união. Jesus, Deus e homem, verdadeiramente para a nossa salvação. A Virgem Maria é plenamente a Mãe de Deus, a Santa Mãe de Deus. Ela é o caminho que Deus quis percorrer para a nossa salvação. Ela é a sede que Deus quis habitar assumindo toda a nossa vida. Na Virgem Maria, sem a participação de homem, Deus se fez carne para a nossa salvação. Em todo esse processo, no momento da concepção do Verbo eterno, a Virgem deu a parte humana e Deus Pai a sua divindade. Ela concebeu e engravidou de Jesus, Deus verdadeiramente e homem verdadeiramente. Chamamos isso de união hipostática, a união de duas naturezas, a natureza divina com a natureza humana, de forma inseparável na pessoa de Jesus. Jesus é uma única pessoa, totalmente Deus e totalmente homem, consubstancial ao Pai, ou seja, igual ao Pai, consubstancial a nós, ou seja, igual a nós, evidentemente, exceto no pecado. A Virgem Maria é a Mãe de Deus porque em seu ventre Deus se fez homem. Evidente que ela não é a mãe da natureza divina. A natureza divina, Deus, existe na eternidade, sem início e sem fim. Maria é a mãe de Jesus, que é Deus feito homem. Assim como nós, ao nascermos, assim, quando nós fomos concebidos, nosso pai deu uma parte, a nossa mãe deu uma parte. Fomos concebidos no ventre de nossa mãe e de lá nascemos. Mas somos totalmente filhos de nossa mamãe e filhos do nosso papai. Assim Jesus, Deus Pai deu uma parte, a sua divindade,
a Virgem Maria deu outra parte, a humanidade. A Virgem concebeu no seu ventre e de lá nasceu Jesus, Deus e homem. Jesus é filho da Virgem Maria, totalmente filho de Maria, por isso ela é mãe de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus é totalmente filho de Deus Pai. Jesus Cristo, Deus e homem, para a nossa salvação. Maria primeiro acolheu Deus no seu coração. Já amava a Deus, conhecia a sua lei, já era fiel a Ele. Depois, com todo amor, acolheu o próprio Deus em seu ventre puríssimo. Por Eva veio ao mundo o pecado e a morte. Eva ouviu o tentador, aceitou em seu coração e trouxe ao mundo o mal. Por Maria veio a salvação. Maria ouviu Deus, o amor, aceitou em seu coração e trouxe ao mundo a salvação e a vida, Jesus Cristo. Por Eva veio o pecado. E ao contrário de Eva, a ave cheia de graça, veio a salvação. Ave Maria cheia de graça, plena de graça, saudou o anjo ao ver a Santa Mãe de Deus. O termo Mãe de Deus aparece pela primeira vez na literatura cristã nos escritos de Orígenes de Alexandria. Foi solenemente proclamado como dogma pelo Concílio de Éfeso no ano de 431. Quando o bispo Nestório nega a humanidade de Cristo, uma heresia antiga que nega que Jesus seja totalmente humano, mas que ele é somente Deus, a Igreja se reúne em concílio na cidade de Éfeso no ano de 431. E toda a Igreja reunida para preservar a fé nas duas naturezas de Cristo, divindade e humanidade, e afirma como dogma que a Virgem Maria é Mãe de Deus, pois Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e homem. Celebramos no dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano civil, a solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus. É a primeira festa mariana que apareceu na Igreja Ocidental. Se estende até nossos dias, pois da devoção a Jesus nasce necessariamente no coração dos cristãos fiéis a Deus a devoção a Maria Santíssima. E se a salvação começa a se concretizar na encarnação do Verbo Eterno no seio da Virgem Maria, Mãe de Deus, a Igreja, que é a nossa mãe, nos conclama na oitava do nascimento do Salvador Jesus Cristo, no primeiro dia do ano civil, a celebrar a maternidade divina de Maria, sua Mãe Santíssima, porque ela sempre nos leva a seu Filho Jesus, nosso Senhor. Hoje todos nós, com alegria, com a mesma alegria e amor que a Igreja reunida na cidade de Éfeso em 431 rezou, nós rezamos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Feliz e abençoado ano de 2024. Feliz dia da Santa Mãe de Deus. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo o joelho se dobre.